Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha, sou assessor de comunicação da Unimed Lençóis Paulista e este é mais um vídeo do programa Unimed Você. Estamos retomando com esse programa agora em 2023 e para esse primeiro episódio, comemorando o Abril Azul que foca no autismo, eu tenho o prazer de falar com a neuropsicóloga doutora Fernanda Dota. Doutora, é um prazer falar com você. Oi, Flávio, é um prazer estar aqui novamente, com vocês. Eu que agradeço o convite para falar um pouquinho sobre o assunto, sobre o autismo, que brilha os nossos olhos. E agradecer também à Unimed Lençóis Paulista aí pelo convite. Perfeito. Pessoal, lembrando que esse e outros materiais vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, tá? É só procurar por Unimed Lençóis Paulista, Facebook, LinkedIn, Instagram e, claro, nosso canal no YouTube. Lembrando também, pessoal, que todos os contatos da doutora Fernanda Dota estarão na descrição desse vídeo, então você que acredita que tenha algum familiar que possa tá dentro do espectro autista ou ficou com alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem, alguma coisa, os contatos da doutora estarão na descrição desse vídeo e também você pode estar mandando qualquer dúvida, crítica, sugestão ou elogio também no nosso e-mail comunicacão@unimedlp.coop.br. Tá? Então sempre que tiver uma sugestão de pauta ou alguma coisa, pode estar mandando nesse e-mail que a gente vai estar sempre avaliando e tentando responder o mais breve possível e também tentando encaixar dentro do nosso planejamento aqui ao longo do ano. Doutora, então vamos lá falar um pouquinho sobre autismo. Sempre, doutora, a nossa primeira pergunta, até para validar tudo que a gente vai seguir falando, é sobre a qualificação da pessoa que está batendo esse papo com a gente. Sim. Fala um pouquinho para nós sobre a sua graduação, as especializações e um pouquinho da sua área de atuação. Tá certo, vamos lá. Eu sou formada em psicologia, em torno já de uns 16 anos, 17 anos. Eu sou mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Unesp de Bauru. Sou neuropsicóloga também, pelo Conselho aí Federal de Psicologia. Tenho especialização também em saúde mental, foi a minha primeira especialização, foi em saúde mental logo que eu terminei a graduação, Tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental e formação em ABA, que é a análise do comportamento aplicada. Trabalhei em torno de 10 anos em um centro de reabilitação, junto com uma equipe multidisciplinar. Também trabalhei como docente de graduação e de pós-graduação. E hoje eu faço parte da equipe de uma clínica multidisciplinar, em que nós trabalhamos em conjunto com TO, com terapeuta ocupacional, fono, e tem aí o setor de psicologia. E nutricionista também nós temos na nossa equipe, Que legal, que bacana. Essa pergunta é importante para mostrar, Realmente Sim. tem bagagem para nos falar sobre esse assunto tão importante, tão sensível e que a gente vê que vem crescendo e que a gente tem que quebrar os preconceitos, tem que entender para ajudar e inserir essas pessoas. Doutora, seguindo então, a pergunta que eu acho que é uma das principais. O que é o autismo? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quais são as características aí principais, São as alterações comportamentais e principalmente, déficits aí em comunicação, interação social e padrões repetitivos aí de comportamentos restritos ou repetitivos e também comportamentos estereotipados. Então, essas são as principais características aí do autismo, tá? Perfeito. E, doutora, a gente ouve muita coisa sem nexo nenhum. Sim. E algumas realmente com base científica, trabalhadas por meio da pesquisa. Mas já se sabe a causa do autismo? É assim, a etiologia dele não foi comprovada ainda, Flávio? O que se sabe é que é uma questão genética aí, também que tem uma relação com o ambiente. As pesquisas falam muito de questões de prematuridade, então são fatores de risco, mas não, a gente não pode considerar como a causa. Então, assim, as pesquisas mostram prematuridade, baixo peso ao nascer, pais em idade avançada, mas não é uma regra, tá? Não existe ainda uma comprovação em relação às causas aí. E doutora, a pessoa ela nasce com autismo.
ela não desenvolve isso ao longo da vida. Não, ela nasce. É uma questão já genética. Entendi. E, doutora Fernanda, quais são os principais sinais da criança com autismo ou até mesmo do adulto, né? Que a gente vê, a gente vai abordar um pouquinho mais pra frente da nossa entrevista. Fala pro pessoal que está nos ouvindo aí os sinais que a criança, principalmente a criança, né, com autismo, ela desenvolve. Principalmente, assim, né, no início da infância, qual que é o alerta dos pais aí? É a questão do atraso na fala, né? Então, é a principal queixa. Então, muitas vezes os pais procuram por avaliação, inclusive avaliação de fonoaudiologia, pelo atraso na fala. Então, os pais ficam atentos de que a criança deveria já estar começando a falar algumas palavrinhas e não fala. Então, assim, essa é a principal queixa, né? E aí começa uma investigação para se levantar outros sinais, porque somente um atraso de linguagem não é um sinal de que a criança tenha o transtorno, né? Então, ele precisa ter outros sintomas. Quando é bebê, assim, os pais, eles relatam muito a questão muitas vezes da falta do contato visual no momento da amamentação, ou é um bebê muito quieto, ou é um bebê que chora muito, né? Quando já é uma criança um pouquinho maior, quais são, né, as queixas principais? A questão da interação social. Então, muitas vezes são crianças que não brincam, que não têm iniciativa de chamar a outra criança para brincar, né? Que tem, muitas vezes, o atraso na comunicação, ou tem uma comunicação repetitiva. Então, fala do mesmo assunto, né? Então, ou tem um comportamento... comportamentos repetitivos, então faz sempre as coisas da mesma forma, quer sempre assistir o mesmo desenho, tem que dormir sempre com alguma coisa segurando, então são padrões comportamentais que se repetem. Então é importante essa observação. Então, assim, a criança faz sempre aquilo da mesma forma, existe uma rigidez, ele precisa sempre, por exemplo, seguir uma rotina rigorosa, né? Então, são sinais aí que a gente tem que ficar atento. Mas, assim, o principal é o atraso na fala. Perfeito. É a principal queixa. E, doutora, para a equipe de profissionais, como é feito o diagnóstico? Então, o pai viu que o filho, né, um sobrinho, algum familiar ali, um amigo próximo, tem, né, uma criança próxima tem alguns desses sinais. Que você comentou. Como que a equipe, né, faz o diagnóstico? Como funciona? Em uma sessão, uma consulta normal? Como esse processo acontece? É assim, Flávio, o ideal, tá, é que seja feita uma avaliação por uma equipe multidisciplinar. Então, eu tenho o olhar da TO, eu tenho o olhar da fono, eu tenho o olhar da psicóloga, né, cada um na sua área. Então, assim, a avaliação fica muito mais, vamos dizer assim, mais forte, né? A gente consegue identificar os sinais aí de forma mais tranquila, né? Mas ele é clínico, tá? É observação de comportamento, é relato da família. Então, assim, muitas vezes relatos da escola, porque é observação. Existem algumas escalas que a gente consegue levantar alguns comportamentos, mas ele é clínico. Tá? Então, assim, o ideal é passar por avaliação com a equipe, né? Normalmente com as 3 áreas que eu falei, psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, e também com o neuropediatra, né? Para poder finalizar esse diagnóstico. Depende muito, né? A gente fala de 1 sessão, 2 sessões, 3 sessões, depende, Flávio. Casos leves, a gente precisa observar o comportamento mais vezes. Então, a gente muitas vezes indica o que nós chamamos de intervenção diagnóstica. Então, você coloca a criança em terapia para você ir observando e estimulando aquilo que ela já está em defasagem. Você não vai esperar ter o diagnóstico para você estimular o que ela está precisando, né? Mas, muitas vezes, quando são quadros leves ou crianças já no início da infância, 2 anos, 3 anos, são menores, muitas vezes a gente tem que observar mais vezes esse comportamento. Casos clássicos, né, é muito mais fácil. Você já, às vezes, em uma sessão, né, com cada profissional, você consegue levantar os sinais. E aí, claro que é importante que tenha um médico, um neuropediatra acompanhando. Doutora, na sua resposta você falou sobre níveis. O autismo, existe uma classificação de diversos níveis? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Existe, né? A gente fala em nível 1, 2 e 3, e essa classificação ela é feita de acordo com o suporte que
essa criança, né, o que esse indivíduo necessita. Então, o nível 1 é o mais leve, ele vai ter um suporte, ele vai precisar de um suporte, pensando aí nas questões de independência, né, de vida diária dele, ele vai ter um suporte menor, né? O moderado, ele já vai precisar um pouco mais de suporte, muitas vezes se enquadram, por exemplo, aqueles que são não verbais, né? Então, já não tem a linguagem, não tem a fala, ele já entra no critério do nível 2. E o nível 3 são os casos mais graves, né? É bem comum no nível 3, por exemplo, a gente observar o quê? Associado ao autismo, por exemplo, a deficiência intelectual, né? Normalmente, vem aí os dois diagnósticos juntos, é bem comum, tá? Então, são os casos mais graves de alterações comportamentais, de defasagem, né, na comunicação, na interação, tá? Então, assim, vai de acordo com a gravidade mesmo e com o suporte que aquele indivíduo precisa. Doutora, no nível 3, que popularmente o pessoal chama de autismo severo. É comum ou é uma falsa percepção nossa que eles podem ser um pouco agressivos? A agressividade, ela não é uma característica do autismo, tá? Eu posso ter qualquer criança que tenha um comportamento agressivo e não tenha necessariamente o autismo. Mas é comum que, por exemplo, um nível mais grave, né, mais severo, ele vem aí junto a questão da alteração comportamental, né? Então, que ele seja mais agressivo, até por conta de que ele não consegue muitas vezes se comunicar, dizer o que ele quer, e aí é uma forma que ele tem de expor aquilo que ele está sentindo, de uma forma inadequada e tudo mais, né? Então, as terapias, elas visam melhorar essas questões também, né? Então, aí entra, por exemplo, as medicações, né? Então, a gente fala em medicação, eu não tenho uma medicação para o autismo, não existe. Eu tenho medicações que vão, por exemplo, melhorar o comportamento, né? Então, que vai, por exemplo, agir na parte da impulsividade, né? Vai diminuir, de repente, o nível de ansiedade. Então, eu tenho medicações para esses fins. Eu não tenho uma medicação para o autismo, não existe. Ah, tá? Perfeito. E, doutora, essa, inclusive, da medicação seria uma das próximas perguntas, mas já foi muito bem respondida. Em relação às terapias, quais terapias são indicadas para cada nível de autismo? É assim, nós trabalhamos, né, isso é geral, a gente ouve muito falar do ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada. O ABA, ele é uma ciência, né, na verdade, ele é uma ciência, que, né, o próprio nome diz, a gente trabalha baseado no comportamento. Então, você fazer treinos comportamentais, manejo de comportamento, então, de acordo com a necessidade da criança. Então, de repente, eu tenho uma criança que eu preciso trabalhar tal comportamento, outra, né? Mas tudo dentro do ABA, né? Então, hoje vamos dizer assim, a gente fala abordagem, né? Mas é a ciência que tem comprovação científica no tratamento das crianças com autismo, né? Então, hoje a mais indicada é a que que eu utilizo também, que a nossa equipe utiliza. Perfeito. Em Lençóis, né, a gente tem a ecoterapia, Sim. que é um grande sucesso, atendemos até pessoas da região, né? Tem as parcerias, é um programa bem bacana que eu tenho o prazer de conhecer. A ecoterapia realmente ela é muito eficaz, ela contribui muito para o autista? Eu trabalhei muito tempo com ecoterapia, eu acabei não falando no início. Eu tenho, né, formação em ecoterapia. Que bacana. Trabalhei muito tempo, né, no centro de reabilitação na época. E, assim, é um recurso que eu acho fantástico. Ele é um recurso a mais, né, Flávio? Ele não vai substituir as terapias tradicionais, tá? Com a equipe, fono, psicólogo dentro da clínica, vamos dizer assim. Mas ele é um recurso a mais, sim, é muito utilizado hoje, é indicado, né, no tratamento não só do autismo, mas de vários transtornos, né? Então, assim, no caso do autista, depende muito do objetivo, né, do objetivo que você quer trabalhar ali na terapia, mas, assim, dá para trabalhar questões sensoriais, né, então no contato ali do cavalo, então ali a gente tem o quê? Texturas diferentes, a gente tem cheiros, né, diferentes, então, assim, a parte sensorial dá para trabalhar muito, né,
A questão até da comunicação, porque muitas vezes o contato com o cavalo faz com que a criança, né? Eu tô falando criança porque é o público que a gente atende, Sim. mas faz com que a criança fique motivada a querer falar, querer, né? Então, isso acaba trabalhando essa questão até da motivação mesmo, né? Para que seja estimulada, por exemplo, a comunicação. E fora a questão lá do andar do cavalo, que tem um estímulo aí muito, né, importante, ele é semelhante ao andar humano, né, então ele manda para o corpo estímulos, né, agora eu não vou lembrar quantos, né, já faz tempo que eu trabalhei nessa área, mas ele manda para o corpo, né, não sei quantos estímulos lá por minuto. Então, é um recurso, assim, super indicado. Só não pode substituir as terapias tradicionais. E também é importante lembrar que ecoterapia não é simplesmente a criança, a pessoa andar a cavalo, né? Tem toda uma equipe, tem todo um suporte, até o próprio cavalo mesmo, né? Ele tem que ser dócil, tem inúmeras tem o cavalo situações. Adequado. A gente fala que o cavalo é o coterapeuta ali, não é o terapeuta. Nós somos o coterapeuta, ele é a figura principal, porque ele faz, né, muita coisa. Não, bem bacana. Então é legal deixar tudo isso claro e procurar sempre um centro, referência. Que seja especializado, exatamente, para não ter nenhum tipo de situação. E doutora, vamos falar agora do entorno do autista, tanto os familiares, os amigos, como que eles devem se comportar? Existe alguma dica, você como profissional com essa vasta experiência, como que o familiar, o amigo, a pessoa que está ao entorno, o colega de escola, deve se comportar próximo a um autista? Vamos lá. Isso vai depender muito da característica dessa criança, né? Dessa pessoa. Que apesar dela ter autismo, ela é uma pessoa, né? É importante o conhecimento, acho que a família tem que buscar, né? Pelo conhecer o que é o autismo, o que é o transtorno. Conhecer também as características, né? Se a gente for pensar nos pais, conhecer a característica do seu filho, né? O que é reforçador para ele, o que ele não pode reforçar muitas vezes, os comportamentos inadequados. Então, para isso é importante a orientação da equipe. Sim. Então, quando nós fazemos as terapias, nós fazemos o treinamento com a família. Então, a gente está sempre conversando com a família. Porque todo o trabalho que é feito dentro da sala de terapia, ele tem que ser transferido para fora. Eu não estou com a criança todo dia. Quem está com a criança? É o pai, a mãe, a família, a escola, né? Então, essa parceria, ela é muito importante. Então, os profissionais que trabalham com a criança, eles, né, precisam orientar tanto a família quanto a escola, quando necessário, né, para que todos possam falar a mesma língua. Mas o conhecimento é importante. Primeiro, a gente tem que conhecer, né? Pesquisar, conhecer, e depois conhecer também as características do nosso filho. Então, isso junto com a equipe. Então, a orientação da equipe para a família, né, alinhar isso com a escola é muito importante. Porque, às vezes, eu estou trabalhando um comportamento X com a criança. E, de repente, lá na casa deles, os pais estão reforçando um comportamento que eu não quero que seja reforçado, né? Que é um comportamento disfuncional. Então, isso precisa estar muito bem alinhado, viu, Flávio? Perfeito. E falando agora um pouquinho sobre a evolução da pessoa com autismo dentro da sociedade. O autista, ele consegue ter uma vida independente? Ele consegue estudar, trabalhar, ele consegue se casar? Ele vai conseguir ter essa vida que a gente chama de normal? Sei que é difícil essa colocação, porque o normal, né, ele vai correr... O que é normal para mim é exatamente, de pessoa para pessoa. Mas dentro dessa vida que a gente, né, tradicional, que a gente conhece, a pessoa com autismo, ela consegue se enquadrar nessas situações? Com certeza, Flávio. E assim, né, tudo vai depender muito de como essa criança, da trajetória, né, desse indivíduo. Então, do quanto ele foi estimulado, claro que os níveis leves aí, com certeza, né, vão trabalhar, vão ter família, enfim, a gente conhece vários casos, né, tanto casos que nós atendemos de sucesso, como adultos mesmo que já nos procuraram para avaliação, porque identificaram sinais, né, em si mesmo. Então, assim, isso com certeza. Claro que eu posso ter tudo isso com qualidade de vida. Então, assim, se eu tenho um suporte, se eu tenho uma criança, por exemplo, que ela foi bem assistida, né, durante toda a infância dela, adolescência, é claro que ela vai ser um adulto muito mais independente, que vai conseguir lidar muito mais com,
né, o seu jeito de ser, porque o autismo nada mais é do que o jeito de ser, né? Sim. Então, se ela tiver esse suporte, com certeza, né? A gente tem muitos casos, eu conheço muitos casos de sucesso aí. Quando a gente fala em nível já severo, claro que é muito mais difícil pensar em algumas questões aí, mas a gente sempre tem que direcionar a terapia pensando na qualidade de vida e pensando no maior grau de independência desse indivíduo, né? Então, o quanto eu posso estimular ele para que ele possa ser o mais autônomo na vida dele possível. E doutora, dentro dessas possibilidades, a pessoa com um autismo num nível leve, nível 1, ela pode, se ela não tiver esse acompanhamento desde da infância, ela pode evoluir para um nível 2, ou o contrário, a criança que é identificada num nível 2 ou até um nível severo, ela consegue regredir e melhorar para um nível 1, isso é possível, ou como é um fator neurológico, isso não acontece? É possível, porque assim, quando lembra que eu falei lá no início, por exemplo, um nível moderado, quando tem não tem a linguagem, né? Sim. Não tem a comunicação, não fala, ele já se enquadra num nível 2, né? De repente eu estou estimulando essa criança e ele começa a falar. Então a gente já teve casos que estavam enquadrados no nível 2 e passaram para o nível 1. Legal, né? que Então bacana. eu já vi casos, sim, acontece. Perfeito. E, doutora, as terapias, a criança é diagnosticada com autismo, ela vai ter que fazer terapias, né, ter esse acompanhamento durante toda a vida, ou existe uma alta, vamos assim dizer, da terapia? Existe alta, né? Legal. Existe alta, sim. Nós, inclusive, eu me lembro de um adolescente, quando nós demos alta para ele, a mãe não acreditou, né? Porque, né? Então, assim, o que o profissional e a família precisa estar atento, né? De que nós não vamos mudar quem é aquele indivíduo, né? Mas os objetivos que nós tínhamos que trabalhar foram atingidos. Então, pensando em comportamento, pensando em interação, pensando em comunicação, né? Todos aí em padrões repetitivos. Então, assim, ele tem umas manias, mas isso está repercutindo ou está prejudicando o dia a dia dele? Não. Então, não tem por que eu mexer nisso, né? Então, assim, tem alta sim, não vai fazer terapia para o resto da vida. Nós temos vários casos de alta, né? Claro que eu tô com uma criança hoje. Então, o que foi proposto trabalhar, ela já atingiu os objetivos ali na terapia, né? Porque nós traçamos objetivos para que eles sejam atingidos, né? Vou colocando na terapia e eu acho que ele melhorou. Não, a gente traça objetivos, né? Dentro do tratamento, dentro das terapias, tanto com fono quanto TO, psicologia, né? Então, assim, mas não quer dizer que, de repente, lá na adolescência, ele não vai ter uma demanda e vai precisar retomar, né? Alguma terapia. Isso para qualquer pessoa, na verdade, sim, não só para quem tem autismo. Mas existe, sim, a alta terapia, não é para o resto da vida, né? Tem alta, sim. Perfeito. Doutora, a gente está caminhando aí para o encerramento do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse, como profissional, com essa vasta experiência, falar um pouquinho. A gente sabe que, infelizmente, o preconceito é algo que existe. Nós tivemos agora, em março, o dia da síndrome de Down. A Unimed realizou diversas atividades, fizemos uma exposição de quadros pintados por alunos com síndrome de Down, foi bem bacana. E o relato das famílias, a gente sabe que, infelizmente, ainda existe o preconceito. Sim. E, da mesma forma, a gente sabe que o preconceito da pessoa, da criança com autismo, também existe. Eu queria que você deixasse sua mensagem em relação a isso. Como a família deve enfrentar, como a pessoa com autismo deve enfrentar o preconceito, como deve se portar diante dessas situações. Flávia, assim, né, o que eu vejo durante todo, né, a minha trajetória, hoje muito menos do que antes, né, então, assim, porque as pessoas têm mais conhecimento. Então, eu penso que o importante é o conhecimento, é você divulgar, né, as pessoas precisam ter informações, né, a respeito do assunto. Ainda assim, tudo que sai fora do padrão, tudo que é diferente, ainda causa um pouco, né, de desconforto, então, né,
Mas eu vejo que nós estamos caminhando sim, né? Em relação a isso, já existe um olhar já diferente em relação tanto ao autismo quanto qualquer outra, né, outro transtorno ou deficiências mesmo, né? Mas eu acho que a chave aí é informação. As pessoas precisam ter mais informação, né? Ter mais empatia, se pôr mais no lugar do outro. Ninguém está livre de ter alguém na sua família, ou com autismo, ou com qualquer outra, né, deficiência, por exemplo. Eu tô aqui hoje, mas de repente eu posso virar uma pessoa com deficiência física amanhã. Sim. Né? Então, ninguém está livre. As pessoas precisam entender isso. Hoje eu posso estar passando por isso, amanhã pode ser você e assim por diante. Né? Mas a informação ainda eu acho que o caminho aí, né? Para que as pessoas tenham mais conhecimento e menos preconceito, né? Perfeito. Doutora, encerrando praticamente o nosso bate-papo, se alguma pergunta deixou de ser feita, algum ponto que você acha importante, que deve ser reforçado, o microfone com a doutora Fernanda Dota. Bom, Flávio, eu acho que assim, né, uma questão bem importante que, né, isso eu falo sempre, é o diagnóstico precoce, né? Então, assim, claro que a gente não tem que criar um pânico nas famílias, porque a gente vê, se a criança não fala, a mãe já entra em, né, desespero. Mas ainda o diagnóstico precoce, Flávio, é o melhor caminho, né? Porque eu tô com uma criança, por exemplo, de 2 anos, 3 anos, que o cérebro dela tá ali, ó, né, esperando ser estimulado. Então, quanto mais eu estimulo, né, quanto mais cedo eu estimular esse cérebro, melhores resultados eu vou ter lá na frente. Então, assim, ainda o diagnóstico precoce eu falo que é o melhor caminho, pensando aí na neuroplasticidade cerebral, enfim, né, o cérebro ele está pronto para ser estimulado. Então, esse é um fator importante. Então, né, viu que seu filho está apresentando um atraso, está com comportamento diferente, procure, né, por avaliação, procure por uma equipe, ou até mesmo um neuropediatra, eu não sei onde procurar, vai no neuropediatra que depois ele direciona, né, para a equipe, para avaliação. Mas, assim, não deixa. Porque, de repente, o seu filho não tem autismo, mas vamos estimular o que ele está em atraso, porque, né, a gente vai conseguir ganhar muito mais. Então, acho que a chave é fazer esse diagnóstico precoce, é estimular precocemente, né, a criança. Até porque a criança que não recebe esse tratamento, ela acaba sofrendo, né? E aí não consegue ter um desenvolvimento na escola, dentro da sociedade. E habilidades que poderiam ter sido trabalhadas, né, não foram, e ela perdeu. Então, porque assim, ó, né, a gente sabe que tem as fases da poda neural. Então, assim, o cérebro faz a limpezinha ali, né, dos neurônios que não estão sendo, vamos dizer, utilizados. Então, por que é muito comum uma mãe com autismo chegar e falar, meu filho falava com 2 anos e pouco, perto dos 3, parou de falar. Porque na hora que o cérebro faz essa limpeza, ele acaba o quê? Perdendo habilidades que, de repente, não foram muito utilizadas. Então, é o momento que eu tenho para estimular muito essa criança. Entendi. Né, para que ele não venha perder. Então, assim, identificou qualquer coisa diferente, qualquer comportamento, atraso. Então, não espera. Vamos estimular. De repente, ó, não tem autismo, não está dentro dos critérios, mas foi estimulada, foi trabalhada e, né, o problema foi sanado. Perfeito. É uma situação da mesma forma que a gente tem os tratamentos de doenças, realmente, até as campanhas que são realizadas, né? A gente vê Novembro Azul, Outubro Rosa, o diagnóstico precoce, para tudo, né? A prevenção. Prevenção, exatamente. Então, de repente, né, a gente já viu muitas crianças, por exemplo, que já estão na adolescência, adolescentes, que se eles tivessem sido estimulados lá no começo, eles estariam muito diferentes do que eles estão hoje, mas passou, né? Não que a gente não consiga, vamos estimular, mas é muito melhor, você vai ter um resultado, né, muito mais, aí, com uma qualidade muito melhor de tratamento do que se você deixar quando ele tá já maior, né? Não, perfeito. Doutora, muito obrigado por esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? A gente vai conseguir levar uma mensagem de uma profissional com experiência, né? Com bagagem suficiente para estar ensinando, para estar mostrando esse caminho. E aquilo, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que acha que
o filho, um outro familiar, um amigo, pode ter algum sinalzinho. Diagnóstico precoce, né, é uma ótima ferramenta. Ainda é o melhor caminho. Exato. Pessoal, então esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Hoje nós falamos sobre o autismo com a neuropsicóloga doutora Fernanda Dotto, um bate-papo especial. E eu deixo para vocês, novamente, esse e os vídeos que nós realizamos em 2022, no primeiro ano do programa, estão todos disponíveis nas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também no nosso site www.unimedlp.coop.br. Outro ponto de deixar reforçado é que se você tem alguma crítica, sugestão, elogio, pode estar mandando através do nosso e-mail comunicacão@unimedlp.coop.br. Muito obrigado a todos, até o nosso próximo vídeo.